Toda terça-feira você pode acompanhar aqui no Nova Manhã uma reflexão proposta pela Aine Salviano, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudo da ANJ, a Associação Nacional dos Jornais. Aine, bom dia, tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Lilian, bom dia, Jonathan, e bom dia a todos os nossos ouvintes. A Aine hoje traz um tema que foi abordado aí no domingo no Enem, depois acabou tendo repercussão inclusive no Fantástico, que é a invisibilidade do cidadão, por falta do registro civil. E aí, Aine? Marcelo, a minha vontade hoje não é falar sobre a prova do Enem, mas sobre esse tema importantíssimo, que é a falta de cidadania desse cidadão brasileiro que não tem acesso à documentação inicial desde o seu nascimento. Então, eu queria começar falando sobre a Hannah Arendt, uma filósofa, que diz que o principal direito é ter direitos, né? Então, todos nós brasileiros temos direitos. A nossa Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, em vários dos seus artigos nos asseguram esse direito à cidadania, né? É como na Organização das Nações Unidas, nos direitos humanos, nós temos o direito à dignidade humana. Então, todos esses direitos nos remetem ao fato de, nascidos, termos um nome e termos o conhecimento de, por exemplo, quem são os nossos pais. Mas no Brasil, esse documento passou a ser gratuito só a partir de 1997. Então, até 1997, nós tínhamos pessoas que deixavam de ser registradas e um dos motivos era o alto custo para esse registro. Hoje essa documentação é gratuita, mas essa informação não chega a todo mundo. Uma das coisas que nós identificamos é que esses 3 milhões de brasileiros que não têm registros, e porque não tem a certidão de nascimento, não tem todos os benefícios que o cidadão brasileiro tem, por exemplo, acesso à saúde, acesso à educação e, mais recentemente, acesso até ao auxílio emergencial. Então, esse cidadão sem documento, ele não existe para a nação. Então, é muito difícil para o gestor público montar políticas públicas sem saber ao certo quantos cidadãos brasileiros existem e onde eles estão fixados. Na prova do Enem, o Enem ele foi tão criterioso que ele trouxe inclusive um mapa mostrando onde estão essas pessoas sem registro. E, pasmem, a maioria está na região sudeste. Então, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas que moram na região sudeste, considerada a região mais desenvolvida do país, mas que não tem a certidão de nascimento. Quais são os motivos? A gente já falou de um. É a falta de informação desses pais. Me lembra muito uma personagem da literatura do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos retratou uma família de nordestinos que moravam numa região muito afastada, e para fugir da seca, eles têm que buscar, então, maiores centros urbanos para não morrer de fome. Mas quando ele retrata essa família, ele dá o nome do pai, que é o Fabiano, ele dá o nome da mãe, que é a Sinhá, mas os filhos não têm nome, é o filho mais velho e o filho mais novo. E por que o Graciliano Ramos faz isso? Porque era muito comum naquela época esperar as crianças atingirem uma certa idade para ver se elas sobreviveriam à fome. Então, sim, nós temos essa condição ainda de os pais esperarem os filhos vingarem para depois pensar no registro, tá? Então, a pobreza, a miséria, a fome, a desinformação são os principais causadores desse problema social brasileiro. Como resolver isso? Não é falta do governo, não é omissão do governo esse problema. Como já disse, esse documento é até gratuito. Então, o que falta, na verdade, é uma grande campanha midiática
informando todos os brasileiros sobre a importância desse primeiro documento, que é a certidão de nascimento, e que dará os outros documentos para esse cidadão brasileiro, para que ele possa ser atendido pelos governos. Se eu chego, e o Fantástico trouxe um caso, né, da garota Raquel, um bebê que foi abandonado na porta de uma família muito pobre, que mesmo assim a criou, mas como a família não tinha nenhuma informação da procedência dessa criança, só conseguiu dar o nome de Raquel para ela. E no processo de adoção, a mãe que tentava adotar faleceu e o processo acabou. Então a Raquel hoje tem 15 anos e nenhum documento. Raquel não foi para a escola, Raquel não tem atendimento nos postos de saúde, Raquel não vai conseguir nem carteira de trabalho quando ela precisar trabalhar. Então, como a Raquel, eu tenho 3 milhões de invisíveis para o Brasil. E esse problema pode e deve ser solucionado com políticas públicas, primeiro informando toda a população de que existe uma necessidade do registro de nascimento para que a gente possa ter todos os serviços públicos para esse brasileiro, e depois facilitar o acesso, né? Da mesma maneira que a gente tem um programa de saúde incrível que leva a vacina nos pontos mais distantes desse país, talvez a gente tenha que fazer mutirões para levar essas pessoas, para promover o registro dessas crianças, desses adultos e desses idosos, que até hoje não têm esse documento. Então, com essa documentação em ordem, os próprios gestores públicos conseguirão dimensionar melhor quais são as políticas que vão atender todos os brasileiros. Então, a gente vai ter um número maior, uma regionalização melhor, para que as políticas possam ser aplicadas. Deve ser muito difícil. Tem uma pesquisa de doutorado de uma estudante do Rio de Janeiro, onde ela entrevistou pessoas que não têm a documentação, e a autoestima deles é quase nenhuma, porque eles se sentem um nada. Tudo para eles é negado. Então, eles não se sentem nem humanos, porque sem nome, sem procedência e sem acesso aos direitos básicos, eles não têm nenhuma dignidade. Então, eles não são vistos, por isso que eles são chamados de invisíveis. É um tema muito adequado, tanto para a juventude discutir, mas principalmente para os nossos políticos pensarem para resolver este problema, que é um problema social. Aine, penso que é realmente surpreendente essa informação que você trouxe, de que a maior parte desses invisíveis estão aqui na região sudeste, estão no estado de São Paulo, porque a gente imagina que o estado economicamente mais forte do país não passe por essa situação comparado com outros que são mais pobres. E isso também se reflete no próprio Enem, porque o que eu mais escutei em todas, e mais li e ouvi em todas as reportagens que eu assisti e vi sobre o assunto, foi a incapacidade de o aluno lidar com o tema. Então até o próprio tema ele acaba sendo invisível, né? A cidadania ela fica restrita até nesse sentido. A gente não sabe o que está acontecendo com essas pessoas, a gente não sabe nem da existência muitas vezes delas. É a consequência do não registro. Elas não existem. Embora elas sejam humanos, elas não existem. E o candidato, na verdade, ele, apesar de ter todas as informações para poder escrever a redação, ele se assustou com o tema porque ele não imaginava que este problema existia. Então, como muitos de nós, né? Nós vivemos numa cidade que é uma cidade de médio porte, nós não temos problemas tão sérios com relação à marginalização, à questão da periferia, mas se você imaginar nos grandes centros, onde as comunidades não têm acesso aos serviços básicos, tem que lutar todos os dias para sobreviver, às vezes esse papel não parece tão importante para eles, porque eles têm que lutar pela sobrevivência todos os dias. Mas para conseguir vencer essas lutas, eles precisam desse papel.
Eu estava ouvindo você e imaginando, escrevendo a redação. Falei, que redação é essa que sairia aqui com todas essas informações, né? Não é? E realmente é surpreendente. A gente fica no nosso mundinho, né, na nossa vivência e esquece do macro, né, que tem pessoas na invisibilidade. Aine, nosso tempo está acabando, mas a Lilian tem um recado para você aqui. Tem um beijo para você de um ex-aluno seu, o William Menani. Ele disse o seguinte: manda um beijo para a Aine, minha melhor professora. Ela não apenas ensina, instrui, direciona e mostra os caminhos sem dedos e com toda a verdade. Beijo, viu? Os 100 dedos com toda a verdade é a característica. Mas eu queria agradecer. O William é assim, eu tenho na história da docência, eu tenho alguns alunos muito marcantes. Lilian, a minha querida, ela sabe. O William foi uma pessoa importante até hoje, ele me mostra muitos caminhos, o trabalho deles é muito significativo para mim. Sou uma professora de sorte. Nós que somos alunos de sorte. Parabéns, Aine. Contamos com você aqui na terça-feira da semana que vem, tá bom? Bom dia. Grande abraço. Beijo.